A você que fica, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105. Estamos na peregrinação aqui do Salmo 105 e hoje chegou o dia de nós enveredarmos pelo versículo de número 16. Hoje percorreremos verso 16 a 23, tá? Salmo de número 105, versículo 16 a 23. A nossa trilha, né? Dessa noite. Salmo 105, versículo de número 16 a 23. Temos estudado os salmos, né? Nesse período aí. Que a gente tem enfrentado pandemia, temos enfrentado algumas adversidades, né? E os salmos, Deus, penso ter colocado no meu coração para que pudéssemos meditar neles ao longo desse período, de modo que tem sido muito bom poder compartilhar com vocês, e espero que seja tão instrutivo para os irmãos como tem sido para mim ao longo desse período que a gente tem caminhado nos salmos. Temos escolhido um salmo e caminhado nele. O salmo de número 105 é talvez o salmo mais longo que temos aqui trabalhado. Ele tem, se eu não me engano aqui, 44 versículos. Isso, 45 versículos. E a gente já está aqui bem no meio dele, pensando como Deus age através da sua maravilhosa graça, seu poder na vida do seu povo. Então, Salmo de número 105, verso 16 em diante, diz assim, me acompanhe por favor. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Vamos orar uma vez mais? Fala aos nossos corações conforme tens feito, Senhor. À medida que lemos a Tua palavra, já falas conosco, haja vista que a Tua palavra é a Tua doce voz. Então ajuda-nos a mergulhar e enxergar as belezas infindáveis, riquíssimas da Tua gloriosa palavra. E que sejamos ricamente edificados para a glória e louvor do Teu nome, porque o intuito sempre será esse. Ajuda-nos nessa tarefa. Para a glória Tua, alegria nossa, assim te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando num tema para batizar esse meu sermão da noite. E coloquei caminhos impensáveis. Porque afinal de contas, tudo que nós vamos passar aqui, dificilmente você poderia pensar que, como servo de Deus, temente ao Senhor, assíduo na EBD, assíduo na uma EBF, assíduo no culto do domingo à noite, em reuniões de oração, culto de doutrina, nada disso pode acontecer com você. E quase que a gente meio que fica numa atitude de filho pródigo, né? Como se essas coisas dessemos uma carteirada em Deus e nos isentasse de muitas coisas duras nessa vida. Não pode acontecer a gente que tem uma vida dessa forma. Então, nós não pensamos que passaremos dificuldades, especialmente quando nós vemos uma teologia muito comum na televisão, no jornal, no rádio, em que o tempo todo fala apenas em prosperidade, em êxito, em sucesso, em coisas desse tipo. E dificilmente isso nos prepara para o dia mau, para o dia difícil, dificilmente nos prepara para as perdas, para uma pandemia, para dias difíceis na nossa vida. E eu entendo que o Salmo de número 105 é uma vacina contra determinadas coisas, que apesar destas coisas difíceis, impensáveis, acontecerem ou impensadas, né, nós sabemos que existe algo que deve trazer ainda mais consolo para o nosso coração.
E eu quero iniciar minha meditação dessa noite com duas frases, como fiz semana passada, de dois pensadores, na verdade, de alguém. A primeira delas é de alguém que, na verdade, sabe o que é dor, né? A Elisabeth Elliot foi uma pessoa que, não sei se você já... Bom, vou tentar aqui, acho que... Volta aí, sem spoiler, por favor, né? Agora foi. Elizabeth Elliot foi uma mulher que no século passado, seu esposo era missionário, ela também, e ela foi junto numa missão para evangelizar a tribo os Aucas lá no Equador. E nessa ida para o Equador, infelizmente, os maridos foram assassinados. Os maridos deixaram as esposas no ponto de apoio e eles foram tentar contato mais próximo com a tribo. A tribo era bem complicada, era uma tribo que pouco contato tinha digamos, com um homem branco. E eles já eram conhecidos, pois muitas pessoas que haviam tentado contato, inclusive tentado evangelizar aquele povo, sempre encontrou muita dificuldade. E numa dessas, esses 4 ou 5 maridos, dentre eles o esposo da Elizabeth Elliot, que era o Jim Elliot, foi tentar fazer um contato mais próximo. Foi quando foram surpreendidos por aqueles índios que assassinaram os 5 homens, melhor dizendo, que estavam ali naquele momento. E Elizabeth Elliot, certa vez, disse exatamente isso aqui. Depois de ter passado o que passou, a perda do seu esposo, fazendo um trabalho missionário, envolvido em missões, prestes a pregar o evangelho para pessoas que não conheciam a Cristo como Salvador. E foi assassinado. E ela disse: Deus conhece o caminho por onde você anda, mas você não conhece o dele. O que ela queria dizer? É que Deus sabe muito bem por onde você está passando, mas a gente é que nem sempre sabe muito bem o caminho que Ele preparou para a gente passar. E é difícil, porque como nós não conhecemos, a nossa mente entra em parafuso em algumas situações, porque nós não esperamos atravessar o caminho que estamos atravessando. A segunda frase é do grande pensador Agostinho. Ele disse certa vez o seguinte: é melhor andar mancando pelo caminho que correr fora dele. Por mais duro que seja o caminho proposto, por mais danos que aquele caminho possa nos trazer, é melhor percorrer essa trilha do que viver longe dele. Porque por mais duro que seja, Ele é o caminho a ser percorrido. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa noite, já que o nosso tema é caminhos impensáveis aqui, eu queria chamar a sua atenção para a primeira coisa que você não imaginaria que Deus faria com o seu povo, a saber, fome. Pois é, olha o verso 16 junto comigo, por favor. Versículo número 16, veja o que ele diz, olha: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Em primeiro lugar, ensina-se que a fome que levou Jacó lá para o Egito não aconteceu por acaso. Opa, a primeira coisa que você precisa saber: não houve acaso aqui. Nossa, que sorte, nossa, que azar. Não tem absolutamente nada disso. A fome veio, mas não foi por acaso. A pergunta que se faz é: quem fez vir a fome? Eu queria chamar a sua atenção para o verso 7, porque no verso 7, a pessoa que está falando também está falando no verso 16 aqui e nas partes adiante aí. Veja, verso número 7, ele diz assim, ó: Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. A resposta para quem trouxe a fome no verso 16, está exatamente aqui no verso número 7. Porque do versículo 7 em diante, o salmista começa a expor os atos de Deus e a fala de Deus aqui. Observe, ele faz, ou melhor, ele fez e não esquece da sua aliança. Joga os olhos no verso número 8, olha o que ele diz lá, verso 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Ele está falando dos atos de Deus. Verso 9.
da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Veja que Deus prometeu algumas coisas, por exemplo, uma herança, verso 11, vimos semana passada, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ele também fala sobre sua proteção aos patriarcas e ao seu povo, verso 15, olha o que ele diz, Deus dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, e, verso 16, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Portanto, quem foi que fez vir a fome sobre a terra? Verso 7, Ele, o Senhor. É interessante porque a dinâmica aqui é só a seguinte: Deus só tinha que chamar a fome. E tal como um homem chama seu servo, tal como às vezes nós chamamos um animal doméstico, né, o cachorro ou o gato, ou coisa desse tipo, à medida que nós chamamos, ele vem. Exatamente por quê? Porque ele é obediente. É isso que acontece aqui. Deus chama a fome e ela vem imediatamente. A fome se moveu a partir da ordem do Senhor. Ela obedece à voz do soberano, à vontade do soberano. Ela está pronta, escute, para ir e vir quantas vezes o Senhor ordenar. Por quê? Porque Deus tem o controle, inclusive, sobre esses meios. E foi esta fome que forçou Jacó e os seus familiares a descerem ao Egito, conforme o texto vai nos dizer. E aqui vale salientar uma coisa, que Jacó e seus familiares não entenderam absolutamente nada enquanto viveram. E aqui é um ponto importante. Veja, Deus trouxe a fome, Jacó e a família, estou entendendo não é nada, Senhor. É assim que acontece com frequência. É fácil alguém olhar para trás e perceber porque certas coisas aconteceram. O difícil é a gente olhar para frente, para o futuro, porque a gente não consegue entender muitas das coisas que estão acontecendo. Mas eu queria dizer uma coisa bem clara no verso 16 para você nessa noite: é que a fome fazia parte do plano de Deus. Coisa esta que a gente não consegue entender, não entra na matemática mental. E eu queria extrair a minha primeira lição exatamente nisso, que nós não temos o controle das formas e métodos da providência divina. Bem que nós queríamos que fosse das maneiras que nós planejamos, redondinho ali certinho, pelo caminho não muito tortuoso, como muitas vezes percorremos, mas você e eu não temos o controle, nem das formas, nem tampouco dos métodos que Deus utiliza. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa: onde não podemos entender porque Ele trouxe esta ou aquela experiência, ou porque as necessidades chegaram de maneira tão pesada, num grau que nós não imaginaríamos que deveriam chegar, mas nós podemos ter uma certeza, e a certeza é o verso 7, o que é que diz? Ele é o Senhor, nosso Deus. Essa é a certeza que você pode ter, apesar de não ter entendido absolutamente nada, quando a fome vem. O verso 7 está simplesmente dizendo para mim e para você que Ele continua no trono. E nós não podemos esquecer que, de acordo com o versículo seguinte, é exatamente a situação difícil, que seria uma grande bênção na nação de Israel. Portanto, ao enviar José ao Egito, Ele estava pensando no futuro da nação. Escute, talvez as duras experiências estão nos preparando para um belo futuro, uma grande provisão. Se não, observe parte B do verso 16, olha o que ele diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Aqui é muito interessante, dando uma pesquisada para entender o que ele estava tentando dizer sobre isso. É interessante porque, olha só, literalmente a palavra aqui para e cortou os meios de se obter pão, literalmente lá está assim, ó, o cajado de pão, ou a tradução mais literal poderia estar assim, ó, volta, isso, e cortou o cajado de pão. O que é que tem a ver? Esse negócio meio sem sentido, né? A palavra cajado aqui aponta para um apoio, para uma muleta. O pastor apoiava-se exatamente no cajado, e assim também no que tange à alimentação, as pessoas apoiam-se sobre o cajado do pão, ou seja, sobre o suprimento
seu sustento alimentar. Presta atenção. Por isso que a nossa palavra portuguesa sustento, algo que sustenta, é exatamente apropriado aqui para o sentido tensionado. Só que tem uma coisa interessante. Aqui ele usa a palavra cortou, que literalmente é quebrou. Ele quebrou o cajado do sustento, onde eu me apoio para me sustentar, meu sustento alimentar. Portanto, ele está dizendo que a vida frágil do homem não consegue subsistir sem o seu sustento. Porque se o pão faltar, as muletas do pão faltar, automaticamente nós fraquejamos e caímos. Ele queria que o seu povo descesse para o Egito, e a escassez de alimento foi exatamente o método pelo qual ele usou para levá-los para lá. Sabia disso, que é Deus que sustenta você? Sustenta. Com o pão. Você comeu hoje? Tem gente que comeu já, né? Alguns já tomaram café, já almoçou, lanchou, outros já fizeram mais do que deveriam. Talvez farão mais um pouquinho agora, depois do culto. É Deus que está nos dando sustento. Você comeu ontem, comeu semana passada, comeu em junho, né? Junho é clássico, né? Comeu muita pamonha, muita canjica, milho. É Deus que nos dá o sustento. É Deus que nos dá o pão. É Deus que nos dá o sustento alimentar. Foi Deus que não quebrou o seu cajado e fez com que você comesse pão e tivesse firme, bem apoiado. Deus tem nos sustentado dia após dia. Mas escute, esse foi o método pelo qual Deus levou o seu povo para o Egito. A primeira coisa de um caminho impensado é que Deus traz fome, e não havia nada nos planos do povo de Deus no que tange a isso. Talvez seja assim que Deus tenha tratado muitas vezes ao seu povo atual, trazendo-nos coisas que nós nem pensaríamos que haveríamos de padecer, como fome para aquele povo. Segunda coisa, olha como Deus está pensando no futuro, embora os nossos olhos eles são míopes e a gente só consegue enxergar ali, ó. Presta atenção, esse é o segundo ponto. Se a gente fala em caminhos impensados, se a gente falou em fome, imagina escravidão. Veja, verso 17, me acompanhe por favor. Ele diz assim, ó: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. É interessante porque tem uma tradução do versículo número 16 que eu gosto muito e que causa o efeito que eu acho interessante aqui. Ela diz assim, ó, a tradução do verso 16, que certa vez eu li, ela diz assim, ó: Deus enviou fome sobre a terra. Verso 17, adiante deles enviou um homem, José. Deus envia um, Deus envia outro. É isso que ele está tentando me dizer aqui. Isto quer dizer que antes de Deus afligir a terra com fome, Deus também já havia preparado o remédio para suprir o seu povo na hora da dificuldade. Por quê? Porque José se tornaria o administrador lá do Egito, num momento crucial da história de Israel, da história da humanidade, ali onde passava-se fome. E aqui eu trago a minha segunda lição para você. É que Ele tem um remédio para as nossas dores. Na verdade, antes das dores chegarem, Deus já tem preparado e enviado o medicamento apropriado. É isso que ele está dizendo aqui. O povo nem sabia muito bem o que ia enfrentar, mas viria fome. Deus já tinha enviado, simultaneamente com a fome, Deus já havia enviado o nosso querido José. Terceira lição que eu queria que você aprendesse nisso tudo é que grandes acontecimentos adversos podem ser providenciais. Veja, essa é uma grande lição sobre, eu vou chamar do modus operandi dos caminhos misteriosos de Deus. Sabe por quê? Porque são nessas ocasiões que as nossas tentativas de racionalização, elas fracassam, pois não há lógica em nossa mente para os acontecimentos que estamos vivendo. Por exemplo, não há lógica em você passar fome sendo um povo de Deus, não há lógica em eu me tornar escravo como povo de Deus. Qual é a lógica nessas coisas? Então, nós não mantemos o controle das formas e métodos da providência divina. Você e eu não temos controle sobre elas. Mas lembre-se, onde não podemos entender porque Ele trouxe esta ou aquela experiência, podemos ter a certeza que Ele continua no seu trono, enviando um
enviando outro e conduzindo toda a história. E falando em caminho, outra coisa importante eu quero destacar. Escute, o caminho ou o seu caminho aqui, até uma posição, no caso aqui de José, até uma posição em que ele pudesse alimentar a sua família, escute isso. O caminho que José vai percorrer até ele ser o instrumento de Deus para suprir a sua família com pão, passou pela cisterna que os seus irmãos o colocaram. Se você lembra da história, você sabe muito bem que José era alguém querido pelo seu pai, e isso gerou a inveja dos irmãos. Os irmãos ficaram chateados e venderam, na verdade queriam matar José, e quando tentou matar um dos irmãos, disse assim, não vamos matar não, nosso pai gosta muito dele, e por aí vai. A história talvez você conheça. Eles, pronto, não vamos matar não, vamos colocar na cisterna, deixa ele aí na cisterna. Depois tiveram pena, vieram os mercadores, né, uns mercadores de escravos, e eles simplesmente passando por ali, os irmãos venderam José para aqueles mercadores. Passou pela cisterna, passou pela caravana dos mercadores de escravos, passou pelo mercado de escravos, porque quando chega lá, José vai lá para o mercado de escravos. Ele passa por uma acusação injusta, que você lembra muito bem, que ele foi assediado pela mulher lá do Potifar, e ela queria se relacionar sexualmente com ele. Ele disse, não, eu não posso pecar contra os céus, não pecaria contra o meu Senhor. Por causa disso ele parou numa prisão injusta, e quem poderá negar que este era o caminho correto? Quem poderá negar que esse era o caminho mais seguro? Quem poderá negar que esse era o caminho mais sábio? Quem poderia negar que talvez esse fosse o caminho mais curto para que ele se tornasse o que foi? Mas escute, certamente não pareceu assim. Não pareceu ser o caminho mais sábio. Não pareceu ser o caminho mais curto, não pareceu ser o caminho mais seguro, não pareceu ser o caminho mais correto. Tal como acontece com a gente, é ou não é? Não parece ser o caminho mais sábio que Deus está tomando com a gente. Porque o caminho mais sábio é o que você e eu planejamos, é ou não é? O caminho mais sábio é aquele que a gente tem na mente, que se Deus seguisse, daria tudo certo. Mas o problema é que ele geralmente frustra os nossos planos e caminhos. Preste atenção, pense junto comigo. Se nós tivéssemos que enviar um homem em uma missão como essa aqui de José, qual seria o caminho? Eu vou pensar aqui numa hipótese. Se você vir comigo, ok. Se não, você pensa uma outra ideia aí na sua cabeça. Se nós fôssemos mandar um homem como José para uma missão como essa, eu penso que nós lhe daríamos, por exemplo, dinheiro, para que José pudesse comprar determinadas coisas, tivesse um lugar para se hospedar. Como é que José vai? José vai como mendigo, apenas com a roupa do corpo. É assim que Deus manda ele. Se nós tivéssemos que mandar um homem para uma missão como a que José foi, nós talvez investiríamos José de autoridade. Por quê? Porque lá chegando, José poderia de alguma maneira se impor em algumas questões, mas José vai como escravo. Se nós mandássemos alguém para uma missão como a de José, provavelmente nós diríamos assim, José, leva Gustavo junto com você, porque se tiver algum problema jurídico lá, Gustavo pode resolver. Leva uma companhia, José, é importantíssimo, você não está sozinho. E como é que José foi? José simplesmente foi sozinho, longe de sua terra e longe dos seus familiares, sem absolutamente ninguém para lhe dar auxílio. Escute, o que eu estou querendo lhe dizer é que Deus vai totalmente, de forma contrária à mente e lógica humana, mas este era o caminho. Absolutamente, o exato oposto é o caminho que Deus percorre, mas esse era o caminho que ele desejava percorrer. Alguém certa vez disse assim, eu gostei da frase, alguém disse assim certa vez, ó. Deixa eu ver se vai. Acho que travou aí. Dá um toque aí para mim, só mais um aí. Isso, o caminho de Deus é o caminho. O caminho de Deus é o caminho. Por quê? Porque não existe outro caminho senão o caminho de Deus. O dele é o caminho. Dizem que tem um ditado em inglês, popular em inglês, que diz assim, ó, o homem foi chutado escadaria acima.
porque na verdade é escadaria abaixo, né? Derrubada escada abaixo. Mas em ocasiões assim é como se você tivesse levado um empurrão para subir na vida. Quando José foi levado para o Egito, não fez por escolha própria, mas Deus estava com ele. E dali, escute, emanou uma das mais belas histórias da Bíblia inteira, repleta de ilustrações para toda a vida. No caminho que muito provavelmente você e eu nunca tomaríamos, nem tampouco sugeriríamos. Mas foi o caminho que nos trouxe, inclusive nos dias de hoje, grandes lições para a nossa vida. E aí tem um escritor, um poeta chamado William Cowper, que certa vez ele escreveu assim, Deus se move de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Aí ele diz assim, ele implanta suas pegadas no mar. Você já viu pegada em mar? Você entrou assim no mar e diz assim, Nelson, alguém andou por aqui. Já viu? Que nada. Por quê? Porque não fica pegada no mar. E cavalga sobre a tempestade. Por quê? Porque são coisas impressionantemente lógicas. Mas é o caminho que Deus percorre junto conosco. Os seus irmãos o venderam, mas Deus o enviou. Lição de número 4 para a gente. É que onde a mão dos ímpios é visível, a mão de Deus é invisível. Onde a mão dos ímpios trabalha para prejudicar-nos, para acabar com a nossa história, uma mão invisível está por trás ali, conduzindo todas as coisas. Nunca esqueça disto, de quê? Que o caminho de Deus é o caminho. Terceira coisa que o texto nos mostra, de caminhos impensáveis, né? Primeiro, fome. Segundo, escravidão. Terceiro, está aí, terceiro lugar, prisão e extrema angústia. Veja, verso número 18, acompanhe comigo lá, joga os olhos lá. Ele diz assim, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Veja que José foi rigorosamente aqui confinado. Com isto nós conhecemos um pouco mais a respeito do sofrimento de José, muito mais do que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Você não encontra essa informação no livro de Gênesis aqui. Tanto é que na NVI, a chamada Nova Versão Internacional, a tradução está assim, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Escute, ele não apenas estava numa prisão, mas ele também se encontrava em condições dolorosas. Ele se encontrava em um contexto de tortura ali, José. Todavia, existem duas traduções interessantes para essa parte B do versículo número 17. E veja, daqui do 18, né? E veja como é interessante, ele diz assim, essa é uma tradução em inglês e essa é a chamada Vulgata. Era uma tradução no latim. As traduções dizem assim, o ferro entrou em sua alma. E a latina diz, o ferro atravessou a sua alma. O que eu estou querendo dizer aqui é que as duas coisas podem estar juntas. Que duas coisas? À medida que José estava nesse contexto de prisão, na masmorra, à medida que os seus pés aqui estavam sendo acorrentados, machucados pela corrente, é como se um ferro estivesse atravessando a sua alma. Portanto, o que o autor está tentando nos dizer é que os sofrimentos de José não foram físicos, mas também foram sofrimentos psíquicos, sofrimentos da alma. Alguns estudiosos da época dizem, inclusive, que José era tão somente, Marcelo, um rapazinho de 17 anos. Era um rapaz de 17 anos, mas foi chamado por Deus para vencer um sofrimento que era próprio da vida adulta. E aqui eu encontro a minha quinta lição. A quinta lição é dizer que muitas dores físicas e mentais farão parte do processo. Do processo nosso de caminhada com Deus, de povo de Deus, de tudo que nós temos realizado e feito, caminhada ao longo de toda a via. Lembre disso também. Deus, quando parece estar dormindo lá no céu, Ele está com todo cuidado, por caminho inimagináveis, fazendo com que o seu propósito seja cumprido como Ele mesmo estabeleceu.
Se porventura os caminhos estão sinuosos, muito cheios de curvas, muito cheios de imprevistos, não esqueça, via de regra, Deus prefere exatamente essa pista sinuosa do que o caminho reto, sem muita emoção. Parece que é mais ou menos assim. Deus, não tem quando a gente brinca com as pessoas, né? A gente entra no carro e diz assim, com emoção, sem emoção. Vai para um parque, né, de diversão e faz, com emoção, sem emoção. Com Deus não tem muito isso não. Você se entrega para Ele, Ele diz assim, olha, é com emoção, viu? É exatamente assim. E a nossa história revela isso. Então, caminhos impensados, vez 1, fome. 2, escravidão. Terceiro, prisão e extrema angústia. 4 lugar, verso 19, provação. Veja o que ele diz, verso 19. Acompanhe comigo, verso 19. Até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deixa eu extrair a minha 6ª lição dessa noite. É dizer que Deus tem os seus tempos e os seus filhos devem esperar que o seu até se cumpra. Veja, até cumprir-se. Eu sei que você não gosta disso, mas deixa eu dizer para você, eu me sinto obrigado a dizer a você isso. É que a espera também faz parte do processo. A gente não gosta de esperar, especialmente a nossa geração, fast food, tudo muito rápido. A gente não espera, alguém manda uma mensagem, né, para a gente de WhatsApp às 13 horas. Quando é 13h01, ele diz, o que está acontecendo com você? Por que você não me responde? Né? Você está online, por que você não diz nada? Pois é, a gente não aguenta esperar. E Deus parece que faz assim com a gente, né? Igual aqueles filmes de terror, né? Vai esperar. Porque a espera faz parte do processo. Agora preste atenção, note que até o cumprimento, simultaneamente outra coisa estava acontecendo. Se não, veja o verso 19, olha o que diz. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo, isso aqui simultaneamente está acontecendo, provado a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, que uma bênção, entre aspas, atrasada, entre aspas, testa a cada um de nós. O tempo que muitas vezes Deus está nos fazendo esperar, está provando-nos. A imagem aqui é de um metal precioso, que talvez você já tenha visto isso, né? Um metal precioso que vai para o fogo, e no fogo ele está sendo exatamente purificado. À medida que o tempo passa, em meio ao fogo das aflições, se nossa fé, ela de fato for verdadeira, ela permanecerá igual ao metal precioso no fogo. O que é que acontece? Estão saindo as impurezas. E você sabe muito bem que felicidade se, depois de provados, sairmos como ouro depois da provação. Por quê? Porque nós sairemos mais puros, nós sairemos mais brilhantes, assim como o metal precioso. José sai da provação exatamente assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que eu acho que é exatamente o que a experiência de José aqui. É que o tipo de provação de José é das mais difíceis, pois ele havia se originado, ou a provação que José estava enfrentando, ela havia se originado, doutora, na obediência a Deus, que esse aqui é dos mais complicados para a gente. Por quê? Porque José estava no que a gente gosta de dizer, na linguagem evangeliquez, José estava no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é isso aqui, ó, a experiência de José. Sabe uma das coisas interessantes nas provações? Por isso ele chamou aqui de prova, provado. É que Deus revela nas provações a descrença secreta do nosso coração. Você vem para a igreja, né, Val, Joelma? Para a igreja, fé demais em Deus. Acredito no Senhor, Deus é maravilhoso, intervém. Deus conduz de maneira brilhante, maravilha. Mas quando você se encontra num contexto de extrema dificuldade, é assim que você também reage? Por quê? Porque é como se a provação, ela botasse para cima, ou deixasse em evidência a descrença do nosso coração. Que nós dizemos até que cremos, mas na hora do vamos ver não é tão assim.
até que sejamos ou que estejamos em situações delicadas na vida, onde não nos resta outra coisa se não confiar, e a gente fica assim, será? Não sei. Ele evidencia a descrença nossa. E aqui é o ponto. Nós somos aprisionados como José, mas não com barras de metais, correntes, mas na verdade, com as correntes invisíveis da incredulidade. A gente está acorrentado na incredulidade, que nós não acreditamos que nas nossas dores existe uma mão invisível que está conduzindo tudo num caminho que é dele. E que jamais passou na nossa mente. Passaríamos por isso. Quinta coisa. É que depois de apanhar tanto, né? Fome, escravidão, prisão e extrema angústia. Provação. Verso número 20, chega a hora da liberdade. Presta atenção, verso 20, ele diz assim, ó. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Olha que coisa linda isso aqui. Pelas mesmas escadas que o enviaram à prisão, ele sobe no carro ao lado de Faraó. E aqui eu penso que nós temos a sétima lição, a lição grandiosa. E a lição é, invariavelmente, antes de nos conceder grandes bênçãos, Deus nos concede e nos dá grandes provações. É ou não é mais ou menos assim que acontece? Tem hora que Deus dá uma aliviada. Por quê? Deixa eu argumentar com isso aqui. Por que Deus faz assim? Eu acho, totalmente impressão minha, né? Pensamento meu, eu entendo que poucos podem receber grandes e repentinas bênçãos de Deus, sem que se mostrem orgulhosos e soberbos. E qual é o recurso que Deus utiliza? Humilhação. Então, até que estes sejam humilhados, eles não receberão tais bênçãos, dádivas de Deus, com o sentimento correto. Então, Deus assim o faz, para que eles então recebam as suas grandes bênçãos com o sentimento correto. E aqui está a minha oitava lição. É que por essa razão a gente não deveria desistir nas provações, pois você não sabe o que virá depois. Se José tivesse desistido, já não bastasse ser vendido, né? Uma pancada atrás da outra, como a gente diz, né? José foi vendido pelos irmãos, foi parar, né, num mercado de escravo. Depois, quando chega lá, ainda assim é traído, né, por uma mulher. Na verdade, ela levanta uma calúnia contra ele. Era uma atrás da outra. José poderia ter dito assim: eu quero mais saber desse Deus, olha só, vivendo em obediência, de maneira correta, né, bem direitinho, e olha só o que me sobra. Mas José não desistiu, porque ele sabia muito bem que Deus estava conduzindo todas as coisas. Por que eu e você não devemos desistir nas provações? Porque nós não sabemos o que virá depois. Mas nós sabemos, muitas vezes, nas provações, o que vem aqui, ó. O que vem nas provações da nossa cabeça é tragédia, é decepção, é fome. Mas na de Deus vem coisas totalmente diferentes da nossa. Sabe por quê? Porque Ele não está vendo apenas o presente. Ele está vendo o futuro. Porque quando mandou a fome, Ele também mandou José. Ele não está preso ao momento em que estamos vivendo. E isso aqui é lindo, ó. Verso 20, olha o que ele diz. Partear, o rei mandou soltá-lo. Eu acho que aqui tem uma mensagem subliminar. Sabe qual é? É que o rei divino mandou soltá-lo. O rei divino mandou soltá-lo, o rei humano obedece. Irmãos, veja algo mais. Nós temos aqui o mais poderoso monarca. Isso aqui é interessante demais, para você ver como é o trabalho de Deus. Veja, você tem aqui o mais poderoso monarca, tirando da prisão um estrangeiro. Olha só a loucura da questão aqui. O grande monarca tirando um estrangeiro, acusado de assediar a mulher de um homem poderoso da nação,
a fim de constituí-lo governante sobre todo o seu reino e elevá-lo a uma posição de honra, sem qualquer influência externa. José não tinha um peixe lá. José não tinha alguém que dizia assim: olha, José, eu vou arrumar um carro para você, primeiro. Não tinha ninguém que foi lá dar um jeitinho para José. Ninguém, absolutamente ninguém. Por que Deus faz com que as coisas sejam assim? Para que José, para que o povo, para que eu e você possamos sempre ter a convicção que foi Deus, tão somente Deus, que só Deus na questão, senão não haveria a menor possibilidade de solução. Ou seja, Deus deixa chegar no impossível aqui, no campo da impossibilidade, para que José e toda a nação possa dizer: só Deus poderia fazer algo desse tipo. Sexto e penúltimo ponto é que a reviravolta acontece e um escravo torna-se senhor. Veja, verso de número 21, olha o que diz lá. Verso de número 21, veja. Diz assim, verso 21, constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Olha que coisa. Todos os tesouros do Egito estavam sob os seus cuidados. Os armazéns do Egito eram abertos ou fechados à ordem de José. Assim, ele estava na melhor posição imaginável para preservar viva a casa de Israel, para que pudesse preservar o povo de Deus, que Deus havia feito uma aliança. Sem dúvidas, escute, Deus está no trono da providência. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele estará até que a história humana termine. Verso 22, olha o que ele diz: para seu talante é querer, vontade, para a sua vontade, o seu querer, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Presta atenção como Deus inverte as coisas. Olha como Deus inverte as coisas. Aquele que estava preso, agora ele tem autoridade para prender. Ele já não é mantido na prisão, mas ele administra todas as prisões e lança inclusive as maiores autoridades na prisão, porque ele tem autoridade para isso. Todos eles estavam sujeitos ao seu poder. Ele exerce controle sobre as maiores autoridades do mundo, sobre os homens do reino, e ele instrui os instruídos, como está dizendo o versículo número 22 aqui. José se tornou um grande instrutor em administração e política. Agora escute, lembrar que esse gigante foi rejeitado pelos seus irmãos e foi vendido por 20 moedas de prata. O homem mais apreciado da maior potência do mundo, a saber, o Egito. Foi vendido por 20 moedas de prata. Foi comprado como escravo. Foi caluniado por ser íntegro. E se torna a segunda maior autoridade, o maior governante que o Egito assim tinha. Meus irmãos, é que talvez as grandes tragédias da vida estão nos formando ou nos preparando para grandes experiências futuras. Por que achar que simplesmente é tão somente a tragédia em si? Ela não é um fim em si mesma. Nós não podemos lidar com as tragédias da vida e afundarmos nelas, como se elas fossem um acaso, um acidente de percurso, e Deus não pudesse utilizá-las para algo grandioso. Se você desistir ou se afundar de fato, mas se você continuar firme, existe um Deus que está conduzindo a história passo a passo, inclusive quando menos imaginamos. Mas escute, chegamos no último ponto. É que, chegando em segurança ou com segurança, veja verso 23, me acompanhe, diz assim: então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. O que ele está dizendo? É que a vontade divina se cumpriu.
E nunca será diferente. A vontade divina sempre haverá de se cumprir. Israel, escute isso. Israel apenas entrou no Egito após todas as coisas estarem prontas, a fim de que eles encontrassem abundância de pão. À luz desse fato, o que se considera muitas vezes como um Deus lento, oh Senhor, parece que o Senhor demora demais nas coisas que Ele está fazendo. O que parecia lentidão em Deus, não tem nenhum outro propósito, senão realizar Ele, sua obra, na melhor ocasião possível. No lugar de você imaginar que Ele está demorando demais, lento demais, Ele está simplesmente trabalhando por detrás dos bastidores, ou nos bastidores, com a sua mão invisível, para que no momento apropriado a coisa possa acontecer. Escute, na terra de Cã aqui, Cã é o filho mais novo de Noé, que se estabeleceu lá na nação do Egito, e foi lá o palco para uma das maiores histórias de Israel. A história da redenção de Israel lá do Egito. Que nada mais, nada menos, no livro de Deuteronômio é mencionada 20 vezes. Eu queria dizer uma coisa para você. Escute com todo carinho e atenção. Uma das últimas coisas que eu queria lhe dizer é que talvez as nossas maiores dores, talvez as nossas maiores dores produzirão as nossas maiores histórias. Histórias com Deus. Por isso, fazendo mais uma vez uso de Elizabeth Elliot, que disse: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Nunca esqueça, talvez nossas maiores dores produzirão nossas maiores histórias com Deus. Quais são as suas? Quais serão as suas? Por que desprezá-las? Já que elas têm um potencial enorme de uma grande e bela história. Eu já contei essa historinha aqui, mas me permita repeti-la. É uma história do folclore oriental, um conto popular lá da China, sobre sorte e azar. Eu já contei aqui, mas acho que ela é apropriada para eu compartilhar com você aqui nessa noite. Conta que um velho criador de cavalos, certo dia, ao retornar para casa após um longo dia de trabalho, ele descobriu que a sua égua mais estimada, ela havia fugido. Quando o vizinho soube que a égua mais estimada daquele seu vizinho fugiu, o vizinho chegou para ele e disse assim: nossa vizinho, que má sorte foi a sua. Eu lamento muito que isso tenha acontecido com você. O rapaz que tinha perdido a égua de estimação, simplesmente para surpresa de todos que estavam ali escutando o seu vizinho, disse assim: o que é que eu sei dessas coisas? A perda de uma égua de estimação não é necessariamente algo ruim, somente o tempo dirá. E aí conta que alguns dias depois, a égua que havia fugido voltou com 20 cavalos selvagens. E o vizinho que estava lá brechando pela porta, e viu quando a égua voltou com 20 cavalos selvagens, chegou para o vizinho e disse assim: meu vizinho, impressionante o que aconteceu com você. Na verdade, a fuga da sua égua não foi um azar seu, até porque você agora, no lugar de ter apenas uma égua, você tem uma égua e 20 cavalos selvagens. Na verdade, você foi uma grande sorte. Todavia, para surpresa de todos, aquele rapaz disse o seguinte: o que é que eu sei dessas coisas? Ganhar 20 cavalos não é necessariamente algo bom, somente o tempo dirá. Aí, uma semana depois, seu filho resolveu domar um daqueles cavalos selvagens. No entanto, como o animal era um animal bem, quase na classe dos indomáveis, aquele rapazinho acabou caindo do cavalo e quebrou a perna. O vizinho, que não perde uma cena do lado,
Disse exatamente o seguinte, chegou para ele e disse assim: meu vizinho, isso é terrível. Esses cavalos, na verdade, trouxeram, foi um grande azar para você e toda a sua família. O Senhor retrucou e disse assim: escute, este acidente não é necessariamente algo ruim. O que é que eu sei dessas coisas? Somente o tempo dirá. Conta a história que alguns dias depois, aquele reino estava envolvido em uma guerra com o reino vizinho. E todos os jovens daquele vilarejo foram recrutados para ir à guerra. Todavia, quando o grupo que estava recrutando os jovens para a guerra passou na casa daquele homem, eles entraram na casa e viram quem? O jovem com a perna quebrada. E disse assim: você não serve para nós. Nós precisamos de homens fortes, de pessoas que estejam prontas para a guerra. Não é o seu caso. Vamos passar para a guerra, para a casa vizinha. O vizinho e os familiares chegaram. E o vizinho bisbilhoteiro disse exatamente o seguinte: meu amigo, que sorte do seu filho ter quebrado a perna. Veja, ele não teve que ir para a guerra, e talvez ele poderia nem perder a perna, mas a vida. Escute, em uma série de pequenos episódios, nós não sabemos o que está adiante. Portanto, por que você não espera no dia em que você estará diante de Deus, face a face com Ele, e vai descobrir que havia razões porque Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem na sua vida. É desta forma que a gente lê a história de José. Uma das histórias sem qualquer sentido nas primeiras páginas. Só que depois da conclusão, ela faz todo sentido. Se não, veja. Gênesis 45:5 diz assim, presta atenção. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, escute, Deus me enviou adiante de vós. Vocês foram um bando de safado, me vendendo. Mas Deus me enviou adiante de vocês. Na maldade humana, a bondade divina. Na ímpia e visível mão dos homens, a graciosa, invisível e maravilhosa mão de Deus, no mesmo momento, no mesmo ato. Agora venha comigo para esse texto que eu gosto muito. Lemos no início do culto. Gênesis 50:20 diz assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deixa eu propor aqui uma tradução que eu acho ainda melhor. Preste atenção nisso aqui. Que quando você lê isso aqui, você diz assim, na sua mente, você pensa exatamente assim, né? O pessoal intentou mal contra ele, Deus fez o quê? Pá, transformou em bem. Mas a ideia não é essa. A ideia é essa, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Deus sempre intentou, inclusive aquele mal, para o bem. Desde sempre. Ele não precisou. É que aquilo seria um grande bem para aquele povo. Eu quero concluir dizendo algo que penso ser o desfecho da história. É que a história de José não é um fim em si mesma. Sabe por quê? Porque a história de José, ela aponta para outro que virá mais adiante. A história de José está falando de alguém que foi humilhado. E alguém que será humilhado. A história de José está apontando para alguém que foi tratado injustamente.
A história de José também está falando de alguém que teve a alma atravessada pelo ferro. A história de José está falando de alguém que mais adiante também sofrerá para que outros tenham vida. A história de José está falando sobre aquele que é o pão da vida, para que o seu povo nunca mais padeça de fome. Sabe por quê? Porque a história de José estava falando sobre alguém que viria, que seria para sempre o nosso sustento. Baixe sua cabeça e agradeça aquele que é o seu sustento. Pão da vida. Foi o Senhor mesmo que assim disse: eu sou o pão da vida. Deus, louvado seja o teu nome. Bendito sejas para todo sempre. Obrigado por ser o nosso cajado de sustento. Obrigado por ser o nosso pão que sacia a nossa fome. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ter ido adiante de nós, como o próprio remédio para as nossas dores. Obrigado porque a história de José não apenas nos traz lições das mais variadas, mas a história de José nos aponta para a história impecável. Tu és o nosso pão, o pão da vida, o nosso sustento, o nosso Senhor. Por caminhos mais impensados, tens nos conduzido. Muito obrigado por nos estar dando a certeza de que, apesar de não conhecer muito o caminho e temer muitas vezes tudo que há no caminho, os sustos, os terrores, as circunstâncias do caminho, coisa boa é saber que aquele que iniciou conosco o caminho atravessará conosco todos os pântanos, todos os vales, todas as dificuldades, porque essa foi a sua história. Ele encarna, se humilha, padece, sofre, é tratado injustamente, tem a alma atravessada quando diz: minha alma está angustiada até a morte. Sofreu, mas atravessou do outro lado, vivendo como a resposta para todas as perguntas. Dá-nos a graça, Senhor, de olhar para a cruz e ver que após as dores, a glória. Dá-nos a graça de encontrarmos cada vez mais em Ti o pão que sacia a nossa fome. Louvado sejas para todo sempre. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.